Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Meus netos. Aleluia. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Quem crê que Ele já está aqui presente em nosso meio? Aleluia. O Senhor já está aqui, aleluia, com providência para entrar na minha e na tua casa. O Senhor já está aqui, aleluia. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Hoje, culto de quarta-feira. Aleluia. Hoje a nossa EBD vai continuar para a honra e glória do Senhor. Nós estamos retomando a nossa EBD e nós estamos com a segunda lição, que tem como tema o poder da mensagem da cruz. Aleluia, que tema maravilhoso, o poder da mensagem da cruz. Aleluia. Vamos louvar o nome do nosso Senhor com os dois hinos da nossa harpa cristã. E você que está nos acompanhando pela nossa live, aleluia, que Deus possa abençoar a tua vida, possa abençoar a tua casa. Seja bem-vindo conosco neste lugar, amém? Abra comigo a sua harpa no número 225, aleluia. Na batalha contra o mal, ser valente, segue em marcha triunfar, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz, ser valente, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do... Se o inimigo te enfrentar, ser valente, lutarás sem recuar, ser valente. Seja aqui ou onde for, escutando no Senhor teu valor, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Com indômito valor, cheio do Consolador, ser valente. Com altruísmo, com poder, ser valente, fraco sem o mal temer, ser valente. Aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente. Todos, ser valente, pelejando por Jesus, ser valente. Jeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, ser valente. O evangelho a proclamar, ser valente. No Brasil, em terra ou mar, ser valente. Tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver, e a ti também vencer, ser valente, pelejando por Jesus, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor do Consolador, ser valente. Meus queridos, me perdoe, a irmã Shirley está um pouco enferma, está com uma alergia e não pode estar louvando. Por isso, cante comigo nessa noite. Aleluia, abra sua boca para glorificar ao Senhor, amém?
número 1 da nossa harpa cristã. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá força e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz-nos teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Glórias a Deus, que a chuva de Deus chegue na nossa casa, aleluia, trazendo bênçãos sem medidas. Eu convido você a ficar de pé, como hoje já foi falado. Nós vamos entrar na nossa EBD, né? Hoje é um dia especial, onde nós vamos aprender mais um pouco e nos aprofundar mais nessa lição abençoada, né? De Coríntios, da primeira carta de Coríntios, aleluia, que é uma bênção. Quarta-feira passada, nosso pastor Sebastião esteve aqui e deu uma aula também abençoada para nós, e assim também hoje. Então, abra comigo a sua revista, se você tiver, se não, abra a sua Bíblia comigo. Aleluia. Na leitura bíblica, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, aleluia, 1 Coríntios, deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Aleluia, glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 até o 16. A lição de número 2 tem como tema o poder da mensagem da cruz. 1 Coríntios 2. O texto áureo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Tá? A verdade prática diz assim: a mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. Amém? Vamos fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 até o 16. Diz assim:
E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos princípios deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Glória a Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Que leitura abençoada, né? Que possa entesourar, guardar em nosso coração esta palavra de Coríntios, a primeira carta de Coríntios. Aleluia. E tudo aquilo que nós vamos aprender nessa noite. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos orar. Pai, nós já te agradecemos, Senhor, porque aqui chegamos na nossa EBD, que possamos aprender mais da Tua palavra. Senhor, guarda em nossos corações, para que possamos, Senhor, ser servos fiéis a Ti, servos à Tua palavra, e que possamos, Senhor, chegar aos céus, aleluia, diante de Ti, para a glorificação e bendizer o Teu nome, Senhor. Fica conosco, em nome de Jesus, amém? O que vieste fazer aqui, eu vim louvar a Deus. O que vieste fazer aqui, eu vim louvar a Deus. Eu vim louvar a Deus. Eu vim louvar a Deus. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É com oração que a tristeza vai embora. Quem está alegre canta, quem está triste ora. É com oração que a tristeza vai embora. Davi orou, eu também posso orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi orou, eu também posso orar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Glórias ao nome do Senhor nessa noite. Vamos ouvir um louvor, aleluia, da irmã Daiane. E logo após nós vamos já estar entrando, aleluia, na nossa lição da revista dominical, da escola dominical, aleluia, com o nosso irmão obreiro lá da Passagem Ovino, Pedro, que é meu primo, né, meu tio, aleluia, ele está aqui conosco, que Deus possa abençoar. Leve um abraço para o pastor Douglas e aquela família abençoada da Passagem Ovino, que Deus os abençoe. Então nesta noite não perca tempo, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele já está entre nós, aleluia, e guarde tudo que for ensinado nesta noite, amém? Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. E eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Aleluia. Gostaria de convidar o amado irmão Pedro para estar ministrando nessa noite a nossa revista da Escola Dominical. Pode vir, querido. Deus te abençoe. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, na santa paz do Senhor. É motivo de muita alegria estarmos aqui hoje na presença do Senhor. E eu gostaria de agradecer a essa amada igreja, ao nosso nobre pastor Tiago, missionária Shirlene, aos irmãos dessa igreja, a quem eu tenho muito apreço, né? Tenho muito carinho e admiração. Pode até não aparentar isso, mas sempre acompanho as atividades do Templo da 14, assim como outras também. E o que eu posso dizer, irmãos, é que outros são os tempos que vivemos.
essa primeira carta aos Coríntios, quando Paulo vai falar, não existe outro livro dos 66 livros da Bíblia que mais direciona um cristão ou um ser humano para uma vida cristã diante do Senhor. Mas antes de nós entrarmos na lição, eu queria ressaltar que esse período que nós ficamos, né, recolhidos em nossos lares, sem poder estarmos em comunhão, né, no templo, não na igreja, porque a igreja somos nós, corpo orgânico de Cristo, Paulo vai falar isso também, mas estarmos em comunhão. E eu estudei bastante, mais do que eu já estudo, né? Então eu estudei bastante. O tempo, eu acredito que muitos fizeram isso, né? Estudaram bastante as Escrituras, né? E eu acho que nunca se fez jus a passagem bíblica onde o Senhor diz que para tudo tem um tempo, né? E se aqueles que antes haviam como justificativa, eu não tenho tempo para estudar, a vida é corriqueira, eu não consigo, não tenho tempo. Então, o Senhor te deu logo aí 3 meses, no mínimo, para te estudar as Escrituras. E o que eu tenho observado é que Deus tem feito maravilhas nessa igreja, neste tempo. Eu vejo Deus usando cada vez mais essa geração, esses jovens, né? E eu observo muito isso. Os jovens se dedicando cada vez mais ao ministério de louvor, glorificando o nome do Senhor, as atividades, né, que foram feitas, mesmo durante o período da pandemia, Deus usando grandemente essa igreja, seus servos, ora para ensaiar, ora para ler versículos da Bíblia, e isso é muito importante. Eu lamento pelas outras igrejas, pelos outros templos não terem feito algo dessa natureza. E o que eu posso dizer é lamentar, porque perderam a oportunidade. Ainda que usando o decreto, né, pelo governo do homem, né, e nós não estamos aqui para descumprir isso, né, e fazer as coisas de forma coerente, né, decente, correta, não desobedecer, mas fazer tudo de acordo com o que nos orienta. E eu vi Deus usando tremendamente esses jovens, essa igreja, os irmãos. Embora se levante uma discussão de que alguns grandes pregadores, teólogos, possam afirmar que essa geração é a mais fraca que já existiu na história da humanidade, desde Atos dos Apóstolos, os 12 discípulos, mais Paulo, e da igreja primitiva. Em parte eles têm razão, mas o outro lado da moeda, digamos assim, numa linguagem popular, é que mesmo diante de uma geração fraca, o Senhor tem levantado jovens corajosos, jovens envolvidos com o chamado e agarrado a essas oportunidades para glorificar, louvar o nome do Senhor, levar a mensagem da cruz. E aí quando a gente se deporta para isso, eu não sei se os irmãos se recordam, dos últimos 2 anos, essa é a terceira carta de Paulo que nós estamos estudando. 4ª, né? Porque uma delas foi uma espécie de conjugado. Quem não lembra de Timóteo e Tito? E antes disso, Romanos. Então nós podemos dizer que é a 4ª. Onde o grande pregador dos gentios se dedicou de uma forma sem igual. Não há outro relato na Bíblia, além de Jesus, tirando Jesus de fora, de uma pessoa tão dedicada em levar a mensagem da cruz como Paulo. Tirando Jesus, não há algo parecido, né? Quando nós estudamos Timóteo e Tito, por exemplo, nós vimos lá a tônica de Paulo, falando sobre 3 fatores: igreja, né, que é o templo. Ele fala aqui
a igreja do Deus vivo, tabernáculo, né? A igreja que é baluarte da verdade. E o terceiro, que é preparar o obreiro, para que ele, se necessário, confronte os falsos ensinamentos, os falsos profetas, os falsos doutores. E aí nós vamos entrar em uma de suas cartas, que é justamente que orienta um crente, um cidadão, um gentil transformado, que possa seguir de uma forma adequada a uma vida em santidade, um cristão com uma vida em santidade diante do Senhor. Mas que ainda assim a gente não nos esquecemos que tudo que viermos a fazer, ainda assim é flagelo diante do Senhor. Porque o texto, essa lição vai falar muito sobre isso. Sobre homens que ora se exaltavam pelo conhecimento humano, né? Os grandes pensadores gregos, né? Que vieram depois, é claro, de Paulo. Mas grandes pensadores como Platão, os filósofos, né? Platão, Sócrates. Mas antes disso, já naquela época lá em Coríntios, já existia essa propagação de certos pregadores, que ao invés de pregar a verdadeira mensagem da cruz, pregavam, digamos assim, o seu conhecimento, ou o conhecimento humano, esse conhecimento da terra. A eloquência do homem era primordial, falava mais alto do que o conhecimento, do que o ensinamento divino. E essa lição de hoje, a mensagem da cruz, e logo no texto que a irmã Shirlene leu aqui, se você for observar, esse capítulo 2, no verso 2, eu vou até repetir aqui o que a irmã leu. Pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Aleluia. Eu só vou pedir desculpa para os irmãos, que a aula que eu preparei foi um pouco em cima da hora, porque eu deveria vir só na outra quarta-feira, mas o irmão João me ligou, e no finalzinho fazer uma oração pelo nosso irmão, para que Deus venha restaurar a sua saúde, e ele não está muito bem, mas eu creio que o Senhor já está trabalhando, já vai enviar a sua cura. Aleluia. E aí nós preparamos aqui um material aqui pela parte da tarde, dentro do contexto bíblico, obviamente. E aí nós vamos ler e acompanhar nossa lição, que é a lição número 2. Nós precisamos orar, irmão, para que Deus levante mais pessoas que tenham interesse em ensinar. Quando nós vamos observar os tempos, o cenário que o mundo vive hoje, a gente percebe que existe um levantamento sobre as 50 igrejas mais perseguidas no mundo. E é considerado o DIP. Agora, vai completar agora, aí é o período agora que se faz alusão a esse levantamento e a importância de orarmos pelos 50 países mais perseguidos. E a gente vê que na Europa, né, igrejas estão sendo fechadas, ou quando não, expulsas, né, seja pelo interesse do homem, seja por perseguição mesmo, simplesmente, ou maldade. Ou quando não, aparecem pessoas aí se intitulando pastores. Eu não sei se vocês viram uma notícia hoje no jornal, um homem que se apresentou como um pastor que revelava coisas, e ele usava isso para barganhar vantagem com as pessoas. Ele chegava, olhava para a pessoa e: olha, tive uma visão que tu vais morrer, mas eu tenho a solução para ti. E a solução eu não vou nem descrever aqui, que é uma coisa absurda, né?
Mas o que eu quero dizer com isso é um alerta, porque o objetivo aqui não é falar o que aconteceu lá com o episódio com esse cidadão, mas vamos orar para que Deus tenha piedade, né? Que a alma dele, né, que seja restaurada, né, seja avivada, ainda que seja lá dentro do cárcere. Mas quando João, filho de Zebedeu, relata a importância de cada alma, você pode acompanhar na oportunidade lá no texto, se quiser na sua casa, lá em João 6,39, que Jesus diz que a mim foi dada a oportunidade de ganhar e não deixar uma alma sequer ser perdida, para que todas sejam salvas no dia do arrebatamento. Então, que a gente fique alerta, porque o que aconteceu e nós passamos nesse período de pandemia, e isso é importante, o que eu vou dizer para vocês agora, é atentem. É um dos sinais dados sobre acerca da vinda de Jesus. Quando você lá lê Mateus, a partir do capítulo 24, do 14 ao 18, você vai entender quando Jesus diz assim, que sinais serão dados, os discípulos perguntam, e ele vai dizendo. Então, e aí quando a gente pega o texto e fala sobre os princípios das dores, e a gente faz uma equação com o que diz lá Isaías, no seu livro, no capítulo 26, do versículo 17 ao 20, aí a gente entende melhor. A vinda do Senhor nunca esteve tão próxima. Pestilências, pragas, rumores de guerras, fome, tudo isso são sinais dados. Nós podemos entrar numa outra quarentena, e pode ser em uma dessas que a igreja vai ser arrebatada. Amém, irmãos? Pegue lá a sua lição, capítulo 2. Nós vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. A lição ela vai se dividir em 3 tópicos: a mensagem da cruz e seus subtópicos. O tema da mensagem, fundamentos da pregação e intervenção do Espírito. O tópico 2 vai falar sobre propósito e seus subtópicos. A verdadeira sabedoria, o subtópico 2, a sabedoria humana, o subtópico 3, ignorância dos sábios. E o último, terceiro tópico, sobre a mensagem espiritual. Os seus subtópicos são os seguintes: a mensagem é revelada. O subtópico 2, o Espírito que ensina. O subtópico 3, o homem não entende. A introdução diz assim: Paulo enfatiza o objetivo, a abrangência e o poder da mensagem da cruz. O escritor também ressalta a importância de que esta mensagem seja revelada espiritual. Irmãos, essa carta de 1 Coríntios, eu não sei se os irmãos estão já perceberam antes, ou através de estudo, ou até mesmo pesquisando na internet. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreveu 2 cartas, correto? Mas vocês sabiam que poderiam ser 4? Os irmãos puderem anotar aí, tiveram a oportunidade de acompanhar em casa, vocês leem esses textos aqui, ó. Isso é para efeito de conhecimento, mas é bíblico. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 9 ao 11, leia lá com atenção e você vai entender por que eu estou dizendo. Não, irmão, você está dizendo que estão faltando 2 cartas e poderiam ser 68. Se as 2 cartas fossem reveladas, fossem escritas, possivelmente sim. Mas é a análise que nós tiramos desse texto, lá em 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Porque Paulo, ele refere-se a isso, né, como textos já escritos antes da primeira carta aos Coríntios, né? Eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho lá. Já por carta vos tenho escrito que,
não vos associeis com fornicadores, ainda que não inteiramente com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Então, estudem esse capítulo aí, esses versículos, para que você tenha um entendimento melhor e que o Espírito Santo revele para você. Então, no primeiro tópico vai falar sobre a mensagem da cruz. Paulo trata de expressar que não foi à cidade de Corinto para transmitir mensagem de maneira eloquente, baseada em sabedoria ou filosofia humana, ou seu discurso era totalmente movido pelo Espírito Santo. Aleluia. O seu foco principal, a mensagem da cruz. A cruz é um símbolo empregado por Paulo para enfatizar o sofrimento de Jesus, sua paixão, sua morte. Essa mensagem excede a sabedoria humana e é loucura para os homens naturais. A genuína pregação bíblica consiste na explanação da mensagem da cruz. Então, o que é que Paulo está querendo dizer? Que ele não estava ali para se exaltar, para dizer, olha, eu sou um apóstolo. Aliás, Paulo ele tinha até cuidado quando ele escrevia as cartas, não só para Coríntios, mas para outras cidades também, principalmente quando ele escrevia para as sete igrejas da Ásia Menor. Ele tinha muito essa preocupação, irmãos, de não se exaltar, né? E é diferente quando a gente olha, por exemplo, e vê aquele povo daquela região, porque Corinto, vale ressaltar, era uma cidade portuária. Aquela região era uma região muito rica, né? Muito visitada, né? Muito movimentada, financeiramente, economicamente, né? Os viajantes, mas também era uma cidade muito idólatra, uma cidade pagã, uma cidade que a prostituição imperava, né? Então, e também rodeava de falsos ensinamentos. Quando nós entendemos Paulo falar no texto a importância da mensagem da cruz, é importante que a gente entenda que grande lição nós podemos tirar sobre a mensagem da cruz. Que lição importante, que grande feito Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Vale nós lembrarmos que a humanidade, mesmo depois de Deus ter destruído a terra com um grande dilúvio, dando uma segunda chance, uma nova oportunidade para o homem, ainda assim o homem não soube aproveitar. E Deus estava pronto para destruir a humanidade novamente. Porque não havia outra maneira, não tinha como interceder pela humanidade, a não ser Cristo. Mas perceba que João, isso é maravilhoso, é muito forte isso, irmãos. Quando nós lemos os milagres de Jesus, a lição anterior, eu digo anterior, a lição da sequência, né? Porque no período da pandemia nós tivemos que ler uma lição já antiga, né? Enfim. Mas quando nós vamos entender a lição de João, e o principal versículo da Bíblia
foi dito à noite, à madrugada, no secreto, entre duas pessoas. Quando Jesus vai ter um encontro, ou melhor, quando Nicodemos vai ter um encontro com Jesus, Jesus ele fala assim: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas de que maneira foi feito isso? Porque para os sábios, para os judeus, eles esperavam não só a figura de um rei, de um monarca, mas de alguém com a figura política também, porque isso já existia ali entre romanos, judeus e romanos. Se ele soubesse quem eles estavam crucificando de fato, né? O texto está falando isso. Eles jamais teriam ter tomado tal atitude. Mas por que Nicodemos foi ter aquela conversa lá com Jesus? E Jesus falou a importância de Deus novamente, através da intercessão. Jesus orou e intercedeu por nós, confirmando aquilo que João já havia dito, João 3,16. Jesus novamente dá uma chance, uma oportunidade para a humanidade. Então, se ele deu uma oportunidade, nós temos que agarrar. Mas quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que aquela cidade lá pouco se importava com a mensagem da cruz. O que a gente poderia dizer a mensagem cristocêntrica, teocêntrica. Porque quando a gente vê hoje muitas mensagens serem entregues em nossos púlpitos, é uma tristeza. Quando a gente olha para as redes sociais e vê uma live, né, às vezes eu acho que a gente sente mais tristeza do que raiva. Eu digo a gente quando a gente tem o hábito de ler, de estudar as escrituras e vê que ali está sendo cometido barbaridade. Mensagens de autoajuda, mensagens coach, e isso é perigoso. Aquela região de lá, de Corintos, era uma cidade que se baseava muito no conhecimento humano. E quando a gente olha para aqueles homens, baseada na filosofia humana, a gente via homens pregando, e após as suas pregações, as suas performances, vamos dizer assim, eles até esticavam, digamos assim, um chapéu assim, e recolhiam dinheiro, que era o objetivo deles, pois se tratava de uma cidade rica, economicamente, grandes viajantes, grandes comerciantes, uma cidade portuária, e pessoas de tamanha fragilidade, inclusive dentro da igreja. A gente vai ver nas próximas lições que os problemas da igreja eram tamanhas, e a gente fala isso como se mais de 2000 anos depois não existisse isso, né? E continua existindo. Paulo vai dizer que outros são os tempos, mas o coração do homem continua o mesmo. Outros são os tempos, mas o coração do homem continua o mesmo, vazio. Orgulhoso, egocêntrico. Irmãos, nós vivemos tempos, o que diz lá o profeta Isaías no capítulo 55, versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A perseguição aos nossos templos, né, às igrejas do Senhor, elas estão cada vez mais intensificadas. Nós estamos aqui hoje, a oportunidade de estudar a palavra do Senhor.
ou no domingo pela manhã, ou no culto de sexta-feira, de doutrina, ou nos domingos de pregação, porque a pregação também é um ensinamento. Quando a gente olha para Jesus e faz uma analogia sobre o seu ministério na terra, a gente vai perceber que 70% do tempo dele era dedicado ao ensinamento. E pouco nós estamos aproveitando. Até que... Então, vamos para o subtópico 2. Tema da mensagem. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Paulo inicia o capítulo 2 de 1 Coríntios, rememorando a primeira oportunidade na qual evangelizou o povo de Coríntios. O apóstolo dos gentios afirma que o tema e o foco de sua mensagem foi Jesus Cristo, este crucificado. Aí eu volto a dizer de novo, quando a gente vê aquele ato de Jesus na cruz, o que nós entendemos? O que Jesus fez ali para justificar a mensagem da cruz? O que Jesus fez foi simplesmente restaurar a harmonia. Que harmonia? Entre o homem e Deus. Entre o homem e Deus. Vocês já viram a estrela de Israel como é? Já percebeu no desenho, na geometria dela, que são 2 triângulos? Um que aponta para cima e o outro que aponta para baixo. Isso é uma mensagem, irmãos. Não foi simplesmente porque Davi escolheu. Não, ela tem uma importância muito grande. Eu estava vendo um estudo lá em Israel, um documentário, e uma espécie de caravana, sabe, missionária Shirlene? Muitos crentes, muitos brasileiros, né, fazendo um estudo, né, essas campanhas que tem, e aí eles vendo lá, vocês já viram, né, aquele gesto que os judeus ortodoxos fazem lá no muro que restou do templo de Salomão, eles ficam assim. Vocês já viram? Já viram isso? Aquele gesto que os judeus fazem lá no muro das lamentações, que eles ficam. Vocês já viram isso, não já? E além disso, eles escrevem algo num bilhetinho e colocam na fresta dos muros. Pois é. Aí um pastor foi comentando, né, com um guia que é judeu e é ortodoxo. Ele falou de um gesto satirizando, sabe? Disse, poxa, mas olha isso aí. Aí ele virou e disse assim, e disse uma coisa muito verdade. Ele falou assim: vocês não sabem o que é a verdadeira adoração. E ele falou uma grande verdade. Aleluia. Mas alguém pode dizer assim: não, irmão, mas eles são ortodoxos, eles não são judeus messiânicos. Sim, é verdade. Mas o que Jesus diz para aquela mulher samaritana junto ao poço de Jacó? Que nem aqui e nem em Jerusalém seria uma adoração igual à forma de adorar em espírito e em verdade. É isso que o Senhor espera da gente. Quando Paulo diz assim: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, ele não está dizendo, ele não está em momento algum se exaltando, não. A gente precisa entender que quando ele estava andando naquela estrada de Damasco, ele ainda era Saulo, aquele perseguidor que tinha cartas e cartas de perseguição dadas por Caifás a ele para perseguir o povo. E aí Jesus tem um encontro com ele. Olha,
A partir de agora, tu vai ser pregador de gentios. Oh, que coisa maravilhosa. Eu fico pensando, que privilégio de Paulo, hein? Ser pregador, de doutor da lei dos judeus, ser pregador dos gentios. A gente olha para as biografias de Paulo, né, revelada pelo Espírito Santo, que ninguém se compara a ele, tirando Jesus Cristo, claro, de dedicação. Porque essas cartas aqui, essa carta escrita a Coríntios, ela traz uma orientação do que é um verdadeiro, eu posso dizer na nossa linguagem, né, popular, o que é o verdadeiro crente nos caminhos do Senhor. Eu falo isso, estou falando baseado nas Escrituras, não falando eu sou perfeito, porque perfeito só teve um, e ele já veio aqui e subiu, deixou o Consolador, para que sirva como orientador, para que possamos ser consolados, exaltados, através do Espírito Santo. E Paulo aqui, ele está muito preocupado com as igrejas em Corinto, e mais ainda com aqueles que estão dentro da igreja, e seus atos comportamentais. Porque quando a gente vai olhar e ver a importância do fundamento da mensagem, e às vezes o pregador, o mensageiro, ele diz assim: não, eu não estudei para pregar essa mensagem. Não, porque é o Espírito Santo que vai entregar a mensagem. Olha, veja bem, eu não estou dizendo que isso está errado. Não, é correto. É o Espírito Santo que revela. Mas que isso não sirva de argumento para a nossa preguiça de não prepararmos um texto. Claro, orar à luz da palavra, orar e pedir direcionamento para entregar a mensagem. Agora, se o Senhor dissesse, prepara a mensagem, Ele te direcionou, Ele te mostrou à luz da palavra, é essa mensagem que tu vais pregar, porque no dia e no horário que tu vais pregar, eu usei obreiros para convidar pessoas que a mensagem vai impactar suas vidas. Mas aí de repente o Senhor muda a mensagem. Mas isso aí é o Senhor que vai fazer, não é o homem. Até porque o objetivo de convencer o homem, o propósito não é do homem, ele não tem essa autoridade, é o Espírito Santo. Não é o homem. Aleluia. O terceiro subtópico, eu vou correr aqui um pouco, irmão, porque é muita coisa, mas não vai dar tempo. A intervenção do Espírito. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva, de sabedoria, mais de demonstração do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Então a gente percebe aí que Paulo, quando ele chega naquela região, ele via essas pessoas, né, com uma voz eloquente, né, o domínio da fala, do discurso, eles que meio que, digamos assim, numa linguagem popular, faziam a cabeça das pessoas daquela região, e muitas dessas pessoas fragilizadas, principalmente espiritualmente. Ora, ele falava de uma forma dramática e as pessoas até caíam em choro, em prantos. Ora, até davam gargalhadas. Mas o objetivo final não outro senão se exaltar e tirar proveito disso financeiramente. Mas esse não era o objetivo de Paulo. Ele precisava pregar um evangelho genuíno, um evangelho que entesourasse no coração daquele povo, e no nosso, porque ficou registrado através dos séculos, e que impactou em nossas vidas. Porque o que é a mensagem da cruz
senão a expiação feita por Jesus no madeiro. O que é a mensagem da cruz, senão esse ato de Jesus por nós? Aí a gente vai dizer assim: mas e como é que fica o meu livre-arbítrio? Isso é um outro assunto, é uma outra discussão, são linhas de pensamento, não é o foco da lição. Mas o que eu posso dizer é que o meu livre-arbítrio, os meus devaneios, os meus desejos, as minhas vontades, ficaram também crucificados no madeiro. Isso eu posso falar por mim. Mas eu não posso escolher sair dos caminhos do Senhor, me desviar? Aleluia. Você entendeu o que Asaf quer dizer lá no Salmo 70, do 73 ao 74? Ele diz lá que os seus pés ficaram a ponto de se desviar. Seja por influência do ímpio, ou pela prosperidade, pela influência do mau comportamento do ímpio, ou pela prosperidade dele. Mas quando a gente ouve o que o Senhor fala, assim como falou para Abacuque também, porque Abacuque, ele também fica inconformado de ver o ímpio, né? Ele tropeça, ele tem uma vida toda torta, mas ele prosperava. Mas o Senhor falou: acalma-te. Da mesma largura que os caldeus marchavam sobre a face da terra, para propagar a maldade, a iniquidade sobre o povo do Senhor, assim será a sua justiça. Quando nós lemos lá em Apocalipse, no capítulo 6, dos versículos 9 e 10, e lá estão as almas daqueles que guardam no Senhor. Você perguntar assim: onde é que estão os que crerem no Senhor e morreram? Estão no seio de Abraão? Não estão mais não. Eles estavam quando Jesus estava vivo, porque aliás é Jesus que conta essa parábola do rico e Lázaro. Mas após a ressurreição de Cristo e os sepulcros, né, muitos se abrem, todas as almas, inclusive de Abraão, todas estão guardadas embaixo do altar do Senhor, para o grande dia do arrebatamento. E nós nos preocupamos tanto na vinda de Jesus, e não estamos preocupados no que vem, do que ele anuncia sobre o princípio das dores, que é o sinal do arrebatamento da igreja. Aleluia. Glória a Deus. O subtópico 2, propósito. A verdadeira sabedoria. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Isso é outra questão. Esses dias eu estava ouvindo uma música, um louvor, que a letra da música falava assim, que nós fomos glorificados. Nós ainda não fomos glorificados, irmãos. E Paulo vai falar sobre isso também. Nós fomos justificados, esse é o propósito da mensagem da cruz, para sermos santificados. A glorificação é o porvir. Eu diria que numa linguagem mais popular, é a cereja do bolo. Aleluia. Aguente firme, irmão. Não deixe que ninguém tome a tua coroa. Nós sabemos que o tempo que nós vivemos são tempos difíceis. Difíceis para dobrar o joelho, difícil para orar. O inimigo tem armado cada cilada, principalmente os nossos jovens. Eu digo nossos jovens porque são as maiores vítimas. Estatisticamente falando, são as maiores vítimas. Mas Deus tem levantado jovens corajosos, jovens valentes.
Jovens para glorificar o nome do Senhor, para louvar. Não pense você que Deus não está observando. Cada ato, cada gesto de você voltado para a obra do Senhor é mais uma pedrinha na sua coroa. Quando você ouvir lá no grande dia, o próprio Cordeiro abrir o livro, desatar o livro dos 7 selos e chamar o seu novo nome. Oh, aleluia. E quando ele disser assim: ei, quando estive fome, me deste o que comer. Tive sede, me deste de beber. Mas às vezes a gente está no nosso mundo realista, no nosso mundo atual, e a gente nem percebe essas coisas. A gente fala tanto em marcha para Jesus, né? Marcha para Jesus, marcha para Jesus. Aí as pessoas se concentram, às vezes em praça, em algum monumento. Aí tem um morador de rua jogado, deitado, é Jesus que está ali. Na essência espiritual é Jesus. Ele está dizendo: eis-me aqui. Lembra do bom samaritano? Ei, tu está com fome, tu está com sede. Se a região for fria então, como a região do sul, olha, um cobertor. E Jesus, ele encerra essa parábola dizendo assim: ei, taberneiro, toma aqui pela estadia deste homem, pelos custos que tivestes. Mas se não for o suficiente, quando eu voltar, muito mais te darei. Aqui na oração da irmã Shirlene, um dos trechos que ela fez, acho que foi na oração, foi no louvor, se não estou enganado. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse nada aí não é nada físico não, irmãos. Não é o meu celular, não é um copo com água, não é um litro de açaí. É o Senhor. Davi, antes de ser monarca, ele já escrevia os seus versos, ele já recitava os seus versos. E é provável que esse verso, o Senhor é meu pastor, porque no original o hebraico não é nada, é não. Do original é não. Esse não aí é Deus. Podia ter lhe faltado água no seu coldre, podia ter lhe faltado o mel, né? Mas Deus não ia faltar, porque Deus estava com ele. E para ele, Deus tinha feito uma promessa incondicional. Lembra do anjo Gabriel que visita Maria? E ele diz assim: ei, mulher, achartes graça diante do Senhor, e terás um filho, e ele se assentará no trono de seu pai Davi. Davi nunca teve um trono lá em cima, ele teve aqui embaixo. O subtópico 2 vai dizer assim: a sabedoria humana, mas, aleluia, glória a Deus, a sabedoria humana, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Na realidade, a mensagem da salvação sempre existiu. Aleluia. Obrigado. Ela sempre existiu. Mas, irmão, o que o senhor está falando? Ela já existiu no Antigo Testamento? Já. Se você puder, irmãos, jovens principalmente, entre num site lá de estudo, comece a estudar um pouco de hebraico. Tem aulas que são fáceis de explicar. Não é só pelo fato de você entender o hebraico, é porque no hebraico, na explicação, tem algumas passagens bíblicas que a gente entende a essência do seu contexto. Você quer ver uma coisa? Quando Deus chama Abraão de amigo, não é porque Deus simplesmente chamou ele de amigo. No tetragrama do nome Deus, Yahvé,
o nome de Abraão está lá, aleluia. Quando a gente faz uma tipologia, que a gente chama de estudo, né, teológico, a gente faz uma tipologia bíblica, é o que Jesus está querendo dizer, quando ele diz assim: eis que bato a porta, se me convidares, entrarei e cearei contigo. Ele quer entrar na tua vida, não é só na tua casa, no teu coração, é na tua vida, e o que o teu nome faça parte do nome, que aí o original não é Jesus, é Yeshua. Deus está te convidando para que tu venha fazer parte eternamente da grande promessa. Mas nós estamos vulneráveis à falha? Sim, claro, nós somos falhos. Nós estamos vulneráveis todos os dias a sermos tentados. E vou dizer mais, irmãos, para vocês: nós podemos perder a salvação não simplesmente pelo fato de pecarmos, mas sim por rejeitar o Senhor, a rejeitar a sua palavra. Porque é isso que as Escrituras nos ensinam. Entretanto, esta mensagem esteve oculta no Antigo Testamento, retratada sutilmente em algumas passagens. Jesus aparece no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Já no Novo Testamento, este mistério é revelado de modo claro e equívoco para os que creem. Porém, Paulo ressalta que o testemunho de Deus ao mundo, a salvação que ele oferece por meio de Cristo, continua a ser um mistério para a sabedoria humana. Quando a gente olha para aquela época, já havia uma espécie de apartheid, digamos assim, já havia separação, já havia o preconceito. O que a gente chama de festas ágapes, né, que eram realizadas naquela época, naquela região, só os nobres, só os ricos, só os que de boa condição financeira participavam dos grandes banquetes. E eles excluíam as classes, a minoria, a de baixa condição financeira, os pobres não participavam. Só os de boa condição financeira participavam desses grandes banquetes, digamos assim. E não esperavam, não davam oportunidade para aqueles de menor condição. Porque tudo aquilo era movido a luxúria, a egocentrismo. Não é à toa que quando a gente todo mês lê, quem vai ministrar aqui a Santa Ceia, lá em 1 Coríntios, do capítulo 11, do 23 ao 30, tem um versículo que diz assim: irmãos, ao ceiar, esperai um pelos outros. Porque eles não esperavam. Eles saciavam a fome deles, devoravam tudo, e se sobrasse, talvez os demais poderiam participar. Aleluia. A ignorância dos sábios, sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se as tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Eu vou só correr um pouco mais aqui com a lição, eu vou fazer uns comentários. Tem aquela passagem que o governador ele olha para Cristo, para Jesus, e diz assim: quem és tu? O que é a verdade? Ele faz uma série de perguntas para Jesus, né? Talvez com a ânsia, talvez, não está na Bíblia, né? Talvez com o objetivo de ter uma resposta mais ou menos assim, que Jesus fizesse um comentário, né, favorável ao seu governo, à sua gestão. Mas na sequência ele diz assim: não veres tu que eu tenho poder para te libertar? E Jesus ele é categórico, né? Diz: a ti não é dado poder, e sim ao que vem dos altos.
Por isso que nós temos que ter cuidado. O texto final vai falar sobre isso aqui. Não caia nessa de ensinamento de autoajuda, irmão. Tem muitos aí. Autoajuda. Porque era isso que pregava naquela época. A filosofia humana, o conhecimento humano, a tal da autoajuda. Confie só na ajuda que vem do alto. Lembra lá do Salmo 121? Eleva os meus olhos, que o rei Davi já falava isso. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Aleluia. A mensagem é revelada. Glória a Deus. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Capítulo 2, verso 9. O entendimento da mensagem é concedido pelo Espírito Santo. É fator primordial para o entendimento da palavra de Deus. Aleluia. O auxílio do Espírito Santo em tempos atuais, nos quais o povo despreza a ação do Espírito Santo. Multiplicam-se os famigerados erros doutrinários e de interpretação bíblica. Olha aí, no início aqui eu comentei, né? Lá naquela carta que Paulo escreve, as epístolas, as últimas por sinal, né? A Timóteo e Tito, ele adverte cerca disso. Era uma das tônicas dos ensinamentos de Paulo, combater os falsos ensinamentos, as heresias. O homem natural é tolo, é todo aquele que ainda não foi redimido e não tem o espírito de discernimento espiritual. Como as suas características são totalmente terrenas, não há espaço para exercer a fé numa confiança simples e absoluta em Deus e sua palavra. Alguém pode ler aí para mim, está escrito, isso me veio agora, em Romanos capítulo 15, verso 4. Olha o que Paulo vai falar lá nessa carta de Romanos, acerca desse texto. Eu sempre costumo ler e fazer essa equação de um texto com o outro. Romanos capítulo 15, verso 4. Leia lá, missionária, por favor. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aleluia, muito obrigado. E qual é essa esperança? É a esperança em governadores? É a esperança em algum monarca, embora não vivemos mais esse período? É a esperança em alguma autoridade internacional? Em algum artista? A gente lembra que na Reforma Protestante, quando Lutero ele lê, aí em Romanos 1,17, é o que inspira ele. Ele não se conformava com o comportamento daquela época, né? Dos grandes padres, dos grandes bispos. Ele sabia que algo estava errado ali. Não só no comportamento, mas na aplicação da doutrina, dos ensinamentos. E que maravilha, né, irmãos? Porque aquilo ali não serviu só para nós termos acesso ao conhecimento, ao discernimento da palavra, mas também no secular. Porque é algo muito restrito. O conhecimento era algo muito restrito na época.
Mas olha o que o Senhor revela, que o Senhor levanta homens, né? Porque eu posso dizer muito bem, eu estou no grupo, eu estou no grupo de jovens, né? Eu sou coordenador, eu ensaio, eu sou da banda, mas por algum motivo eu fico aborrecido e decido sair. A gente tem que ter a consciência de que esse comportamento, ou que a gente venha pensar que vai desistir porque faz algo para o homem, não. A gente faz para o Senhor. Eu ainda há pouco disse, né? Não pensa que o Senhor não está observando. Cada atitude, cada ato, cada obra feita. Tiago vai falar a importância sobre isso, né? Sobre as obras. Eu tenho fé, mas se não tiver obra, ela é morta. Tá, e como é que eu posso ver? Paulo vai falar isso também lá em Gálatas. E olha que Paulo pega a maior referência que tem na questão comportamental e ato cerimonial de fé, de um ato de fé associado à obra. Abraão, quando leva seu filho para ser sacrificado. Aleluia. Então, o último subtópico. O homem não entende. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucas. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural é todo aquele que ainda não foi redimido e não tem o espírito do discernimento espiritual. Com suas características, são totalmente terrenas. Não há espaço para exercer a fé numa confiança simples e absoluta em Deus e sua palavra. O homem espiritual é o cristão que é discípulo de Cristo, considerado amadurecido. Além disso, tem em si a essência do Espírito e a sabedoria que o torna espiritual. Paulo ainda reitera que aos ouvintes da mensagem era necessária a iluminação do Espírito Santo para que essa possa ser entendida, e por este motivo que o homem natural não consegue compreender as coisas espirituais. Ou seja, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucas, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo em nós capacita-nos para que tenhamos a mente de Cristo. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muitas pessoas usam esses versículos para encher o peito e dizer: eu sou crente, eu não aceito ninguém que ninguém me julgue. Não é isso que Paulo está ensinando. A palavra julgar pode, entre aspas, a palavra julgar pode ser substituída por discernir. O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem nascido de novo, discerne todas as coisas do homem e as de Deus, as coisas desta vida e as da eternidade. O apóstolo Paulo conclui perguntando: pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem de Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. O evangelho foi elaborado na mente de Deus na eternidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o evangelho. Aleluia. Portanto, quando
alguém rejeita o Evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. A mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e os conhecimentos de Cristo, conhecidos pelo homem, mediante a ação do Espírito Santo. A mensagem da cruz não é deste mundo. Ela veio de Deus, do céu. Não é descoberta humana, é revelação divina. A mensagem da cruz nos traz bênção para além deste mundo. Aquilo que nenhum outro olho viu e nenhum ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem. Isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Eu poderia perguntar essa noite para os irmãos: o que é a mensagem da cruz? Você não precisa responder, só pense. O que é a mensagem da cruz? Porque a gente viu aí, e eu ainda há pouco falei sobre a questão do Espírito que ensina, e a gente tem que ter muito cuidado, volto a dizer. Um pregador americano, ele disse o seguinte, que a conversão é mudar de pensamento. Vocês entenderam o que eu disse? Esse pregador americano, ele fala o seguinte: a conversão é mudar de pensamento. E não é isso que as Escrituras nos ensinam. O que Paulo nos ensina, através das Escrituras, é que a verdadeira conversão é a mudança de comportamento. Eu volto a dizer, o que foi que Jesus falou naquela noite lá para Nicodemos? Lá no templo. É necessário que nasça de novo, Nicodemos. É necessário que haja um novo nascimento. Um nascimento espiritual. E ainda assim, Nicodemos, que era um doutor da lei, ele não entendia. Ele não conseguia discernir o que Cristo estava falando para ele naquele momento. Aleluia. Então, para encerrar, concluindo essa lição maravilhosa, o que é a mensagem da cruz? O que eu posso entender que Cristo deixou na minha vida? Eu posso dizer por mim o seguinte, às vezes eu até falo isso: ó Senhor, por que tu não falaste comigo mais cedo? Mas eu falei contigo. Eu falei contigo tantas vezes quando cultos eram realizados lá na casa da tua avó. Quando jovens, levantei uma geração de jovens na década de 80, Deus falando, né, me respondendo, né? Eu levantei uma geração de jovens na década de 80, onde muitos viam como uma geração de loucos, né? E lá tinha um tal de Célio dos Santos, Hidalgino, Shirlene Araújo, na época, né? Shirlene Araújo, Tiago Trindade, Marcos Paulo, jovens que eu levantava que pregavam a mensagem da cruz, e que pregam até hoje, mas com uma responsabilidade maior, mas não deixaram de pregar. Assim Deus tem feito nessa nova geração, tem levantado novos jovens,
jovens aqui, jovem na Alvino, jovem na Paulo Cícero, jovem em outros ministérios, né, a qual eu tenho o maior carinho e respeito, como a DEPA, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Quadrangular. Um abraço para os nossos irmãos. Deus tem revelado, e Ele revela, e Ele levanta quem Ele quer. Ele usa como Ele quer e quando Ele quer. Porque a verdadeira adoração, o verdadeiro adorador que Deus busca é aquele que o adora em espírito e em verdade. E Ele olha para os nossos corações. Ele não olha para a nossa aparência. Quando Deus falou assim: olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé, que lá eu vou te dizer quem será o novo rei ungido de Israel. E olhar para uma beleza natural, física, é fácil. Mas olhar para o coração do homem, aí é outra coisa. Então, essa lição que Paulo deixa para a gente, nesse estudo de hoje, a mensagem da cruz. Que a mensagem da cruz, ela fique entesourada em nossos corações. Mas não só através das cartas de Paulo, mas do Antigo Testamento como um todo, os 4 evangelhos. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente olha o Antigo Testamento, Jesus, ele é revelado. Nos 4 evangelhos, Jesus é anunciado. No livro de Atos, ele é pregado. Mas no Apocalipse, ele é aguardado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. A gente está sempre disponível. Eu tenho muito carinho por essa igreja. Se for da vontade do Senhor, um dia a gente estaremos aqui congregando com os irmãos. Porque eu sou muito sincero, eu digo assim, que eu não me prendo a uma denominação um tempo, mas sim de fazer a obra do Senhor. Se for da vontade do Senhor que a gente venha para cá fazer a obra, fazer parte da escola dominical, né? Se dispor a ensinar os irmãos e aprender com os irmãos, glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade pela missionária, pelo nosso nobre pastor Tiago, né, que não está presente ainda porque ainda está no seu trabalho. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor João, que está enfermo, né, mas o Senhor já enviou seus anjos, né, para restaurar a sua saúde. Aos demais irmãos que não puderam estar aqui por algum motivo, mas só Deus sabe o coração, tá? E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do ministro, né, da casa do Senhor, o obreiro Pedro, que Deus abençoe a vida dele, seu ministério, sua família. Leve um abraço para sua esposa, em nome de Jesus. E que ela abençoada, né, irmãos? Nós vamos tirar a oferta, dízimos e oferta. Você que está com a sua oferta, com a sua semente, né, traga. O irmão vai passar aí, você pode fazer, ofertar ao Senhor nesta noite. Eu vou, aleluia, eu vou cantar um corinho enquanto a Salva vai passar aí, porque o nosso horário já está avançado. Foi uma aula abençoada, estendida, né? Tudo para a glória do nome do Senhor. Mas nós já vamos terminar, amém, irmãos? Quarta-feira novamente, né, na nossa EBD. Sexta também é culto de doutrina. Gostaria de convidar você que não esteve presente no culto, mas que você possa estar conosco novamente na sexta-feira. Amém? Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro.
tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Glória a Deus. Vamos ficar de pé nessa noite, aleluia. Quarta-feira, a lição número 3 tem o tema de ministros são dispenseiros de Deus, aleluia. Então não falte a nossa EBD, quarta-feira que vem, vai ser uma bênção, como está sendo uma bênção, aleluia. Deus tem usado, tem levantado pessoas, homens, para ministrar ao nosso coração ensinamentos da sua palavra. Então não falte, aleluia. Vou pedir para o Pedro, para ele fazer essa oração pelo nosso pastor e nos despedir nessa noite. Está visitando, né? Aleluia, que ele possa terminar também nessa noite. Orar pelo nosso irmão João. Aleluia. Foi uma noite abençoada. Deus fez maravilhas nesse lugar. A palavra dele de ensinamento hoje serve como bússola para nossas vidas. Sempre serviu e sempre servirá. Então, você que ouviu essa palavra hoje de ensinamento, guarde ela no seu coração. Fale com Deus. Fale em particular. Dobre curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Deixa Deus ouvir o teu coração. A palavra dele diz que ele sonda os nossos corações. Ele sabe as nossas petições em nossos corações e o que nós realmente precisamos. Fale com ele. Peça ajuda a ele, porque só ele é o nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento difícil que nós passamos, seja lá qual for. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor, ele sabe, e o Senhor vai fazer um mover na sua vida. Apenas creia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, como a nossa missionária já disse, nesse momento, muitos de nossos irmãos, Senhor, estão hospitalizados por alguma enfermidade, Senhor, mas que tu possa, Senhor, descer com o poder da tua palavra, do teu Espírito, Senhor, que tu possa, Senhor, restaurar essas vidas, Senhor, aqueles nossos irmãos, Senhor, que estão ali nos cárceres, Senhor, por algum motivo, meu Pai, mas só tu sabes, Senhor, meu Pai, visita, leva uma palavra de conforto, Senhor. Senhor, olha, Senhor, por aqueles que andam perambulando, Senhor, por algum problema espiritual, Senhor, algum problema social, meu Pai. Oh, meu Deus, ser com cada um, meu Deus. Pai, olha, Senhor, os missionários que viajam nos lugares mais distantes, Senhor. Assim diz a tua palavra, Senhor, que a tua palavra seja levada nos lugares mais longínquos, Senhor. Que a tua palavra seja entesourada nos corações, Senhor. Mas olha, Senhor, pela sua segurança, pela vida de cada um, de cada ministro, Senhor, de cada obreiro, Senhor, que vai nos lugares distantes, aquela região, Senhor, da África, Senhor, onde as tuas igrejas são muito perseguidas, os templos, Senhor, são muito perseguidos, Senhor, na região, Senhor, do Médio Oriente, Senhor, onde os teus servos são até perseguidos e mortos, meu Pai, os templos são destruídos, Senhor, mas a tua palavra diz, Senhor, que nenhum mal, Senhor, prevalecerá contra a tua igreja, meu Pai. Ó, Senhor, sei com cada um, Senhor, com aqueles que clamam neste momento, que dobram seus joelhos, fazendo petições a Ti, meu Pai, que Tu guarda, Senhor, da mão, Senhor, do laço do passarinheiro, de toda e qualquer armadilha que o inimigo tenha feito, uma cilada, meu Pai, que Tu possa descer com Teus anjos, Senhor, para que cada lar, cada casa, Senhor, de cada filho Teu, Senhor, ó, meu Deus,
Olha para os outros países, Senhor, pelos 50 países ou até mais países são perseguidos, Senhor. Que a Tua palavra, onde quer que seja ministrada, Senhor, ainda que em oculto, ainda que em secreto, Senhor, mas que possa restaurar lares, que possa restaurar famílias, Senhor. Que o homem perverso, Senhor, que até ele seja atingido e o seu coração possa ser mudado, assim como fizeste no passado, assim como fizeste com o monarca, rei Nabucodonosor, faça com esses demais também, Senhor, que ele possa entender a mensagem da cruz, Senhor, a mensagem do Evangelho, o sentido da expiação feita por Cristo naquela cruz, Senhor. Oh, meu Deus, oh, Senhor, olha por cada servo, Senhor, aqueles que não puderam vir, Senhor, aqueles que estão trabalhando, Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, visita, Senhor, entra com providência, Senhor, olha para o Teu filho, nosso pastor João, Senhor, neste momento, Senhor, clama, Senhor, pela Tua misericórdia, Senhor. Olha, Senhor, pela saúde dele, Senhor, que Tu restaure, Senhor, que o Teu servo possa estar aqui, Senhor, para, Senhor, seguir com a Tua obra, Senhor, para que o Teu nome possa ser glorificado. Olha pela vida, Senhor, do nosso pastor Tiago, Senhor, sei com o Teu filho, Senhor, sei com o Teu servo, meu Pai, traga ele em segurança do seu trabalho, Senhor, guarde, Senhor, do laço, da armadilha do inimigo, Senhor. Meu Deus, olha pela sua família, olha pela missionária Shirlene, Senhor, a Tua serva que tem se dedicado, meu Deus, como já disse, Senhor, desde lá, quando Tu chamaste, Senhor, eles para a Tua obra, desde criança, desde jovem, de adolescente, chegando a esta fase, né, com responsabilidade maior, à frente do Teu templo, Senhor, cuidando das Tuas ovelhas, meu Pai. Senhor, continua firme com esse casal, com essa família, Senhor, com seu filho Patrick, com seu filho Caleb, Senhor, guarda essa família, Senhor, que Tu fortaleça esse matrimônio, Senhor, diante, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Olha para os demais irmãos, Senhor, que não puderam vir, pelas suas casas, pelos seus lares, Senhor. Sei que cada um que esta noite, Senhor, dobrou o joelho, cada um que conversa contigo e que fala contigo, Senhor, em espírito e verdade, Senhor, que faz uma petição, Senhor, ouve, Senhor, as petições dos Teus filhos, meu Pai. Senhor, olha para os vizinhos, Senhor, por cada um que ouviu a Tua palavra, Senhor, desse ensinamento, Senhor, pelo vizinho da frente, pelo vizinho do lado, da direita, da esquerda, da retaguarda, Senhor, por aquele que passou, por aquele transeunte que passou aí na frente, mas ouviu, Senhor, a Tua palavra, se interessou, Senhor, que ela possa impactar em suas vidas, em seus corações, meu Deus. Nos leva, Senhor, para os nossos lares, Senhor. Nos guarda, Senhor. Nos dá um resto de noite abençoada, Senhor. E se Tu vieres, Senhor, para arrebatar a Tua igreja, Senhor, oh, Senhor, tende misericórdia da Tua igreja, Senhor, dos Teus servos, meu Pai, desta geração de jovens, Senhor, que Tu possas fortalecer, que eles possam seguir firmes, Senhor, e que nada, Senhor, possa atrapalhar, Senhor, o seu caminho, o seu chamado, Senhor, na Tua obra, meu Pai. Eu Te agradeço, Senhor, olha pela minha vida, Senhor, me leva em segurança, pela minha casa, Senhor, pela minha esposa, Senhor, pelos meus pais, pelos meus sogros, Senhor, acampa Teus anjos naquela casa, naquele comércio, meu Pai. É o que eu Te peço, que logo mais, se assim for Tua vontade, nós possamos estar aqui, Senhor, para Te adorar, em espírito e em verdade. É o que eu Te agradeço, em nome de Jesus. E a vitória nossa pelo sangue de Jesus. E a vitória da igreja pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem? Por quê? Por quê? Em Cristo somos mais que vencedores. Amém. Vão na paz, que Deus leve você em segurança e que nós possamos estar aqui, se for a vontade do Senhor, em breve. Amém. Obrigado, tá?